Bom dia, meu nome é Jaqueline, sou terapeuta holística e trabalho com biomagnetismo medicinal e peço a vocês o like, comentem, né, quem visualizou e deixe um comentário interessante pra gente que está colocando os vídeos, né, que está trazendo uma informação. Saber a opinião de vocês. É lógico que a gente deseja também que seja algo construtivo, né? Algo que possa melhorar ainda mais o canal, a nossa performance, né? Os temas, os títulos. A tendência desses canais, desse vídeo, né, que eu estou colocando nesse canal, é trazer um alerta ou um jeito da pessoa, muitas vezes, acessar um pensamento. Às vezes a gente tem vontade de fazer algo e a gente não sabe por onde. Ou a gente está sentindo alguma coisa, está passando por alguma coisa e às vezes a gente fica um pouco perdido. Então, cada título que eu coloco aqui é uma coisa que acontece comigo. Acontece com as pessoas que estão relacionadas comigo, né? É o meu dia a dia, é a minha vivência. Então é um vídeo para poder direcionar alguém que em algum momento possa estar perdido. E todos nós, em algum momento da vida, a gente está um pouco perdida, né? Como que eu faço? Poxa, está passando por uma situação tão difícil, não tem com quem conversar. Será que é só comigo? Às vezes a gente fica pensando, poxa, é só comigo? Tem pessoas que ficam, isso acontece comigo. Não, acontece com todo mundo. Um contexto diferente às vezes, mas todos nós passamos por experiências que são positivas, que são negativas. E hoje é falar do movimento, né? Muitas vezes a gente quer se movimentar, a gente quer fazer algo, quer sair do movimento, de algo que não está agregando, que é algo que não está mais fazendo sentido, e a gente não sabe como começar. Ficamos perdidos às vezes, né? Às vezes a gente quer modificar, a gente quer sair às vezes de um relacionamento, seja profissional ou não, de uma situação que não está mais trazendo frutos, né? Ou não está do jeito que a gente gostaria, e a gente fica um pouco perdido. Como é que começa? Qual é o início? E a gente fica numa sensação de saber, puxa, eu quero tanto, eu tenho tanto conhecimento, né? Às vezes a gente estudou tanto, às vezes a gente já tem uma técnica, né? E a gente fica pensando, será que é isso? Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que é desse jeito que eu tenho que colocar? Bom, eu falo por mim. Eu tive momentos, né, como acho que a grande maioria, de me sentir perdida. E de me questionar. Falei, nossa, eu estudei tanto, eu tenho tantas técnicas, tantos conhecimentos, tanta, né, vamos dizer, sabiência. E o que é que eu faço com isso? Aonde que eu vou colocar isso? Né? E fiquei realmente um tempo, né, bem longo da minha vida, sem saber realmente para onde eu ia, quem eu era, o que eu vim fazer nessa terra, né? Eu tinha conhecimento um pouco de tudo, porque eu sou um pouco didática. Então, tudo assim que me chama a atenção, eu acabo estudando, ou eu vou fazer cursos, né? E fica assim uma gama de conhecimentos. E às vezes conversando, né, com as pessoas, com o grupo, com
as pessoas que passam pela nossa vida, as pessoas, nossa, você tem tanto conhecimento. Muitas vezes as pessoas falam, por que você não coloca uma sala de atendimento? Né? Outras pessoas falam, por que você não faz um curso? Dá um curso, né? Planeja um curso para você passar isso adiante. E eu nunca me via nesse contexto. Eu sabia que eu tinha que me direcionar, eu queria me direcionar, eu queria fazer um movimento, mas eu não me encontrava, né? Cada um falava uma coisa, você é isso, é aquilo, você pode isso, pode aquilo, mas eu não sentia aquela energia de, é isso. E a gente às vezes perde muito tempo, né? Por não saber para onde ir, por não saber qual é o caminho, né? Qual é a estrada que a gente vai percorrer. Isso vem um pouco da nossa infância, né? E aí sempre vou falar, né, da criança interior, sempre vai ter um contexto, porque a criança é a nossa estrutura, é onde tudo começa. A gente não começa adulto para depois virar criança, né? Fisicamente, né, é a nossa estrutura. A gente começa a beber e aí a gente vai tendo um processo evolutivo. E nesse contexto, muitas vezes, você ouve pessoas, né, que estão ali no seu dia a dia, seja os responsáveis, de fato, né, o pai, a mãe ou outras pessoas que você tem contato, que em algum momento falou que você não era capaz, que você não ia realizar nada, que você não ia chegar a lugar nenhum, né? Que você era isso, você era aquilo. Pontos negativos, né? Eu acho que a grande maioria de nós já escutamos alguma vez, né, palavras negativas de pessoas que deveriam acolher, né, a nossa essência. Principalmente quando você é criança, quando você está nessa construção, né? Você está se encontrando, se descobrindo, né? E questão de estudo, de coisas que você quer fazer, às vezes você gosta de dançar e gostaria de dançar, de fazer uma aula de dança, ou você gosta direcionado, né, para uma outra coisa. Você quer uma coisa e é direcionado para outra coisa. Às vezes o adulto, o responsável que está com você, ou não tem condição financeira, ou simplesmente ignora, né? Porque todas nós viemos com um dom, e desse dom nós temos talentos, né? Temos coisas que podemos fazer com maestria. E nem sempre aquele responsável ele está apto em direcionar. E além de não estar apto, não ter aquele pensamento que aquilo que você quer pode dar frutos lá no final da sua estrutura, né, de criança, quando você entra na adolescência e depois se torna um adulto, que aquela base ali vai te dar uma estrutura para outras coisas que você veio realizar na sua vida. E essa pessoa não tem esse entendimento, porque ela também não teve esse entendimento com outras pessoas, né, por quem criou, e assim vai. É uma continuidade, né? Quem faz com você é porque geralmente alguém fez com ela. É uma continuidade. E quando a gente não tem essa clareza de saber que, não, eu sou eu e a criança é um outro ser. E a gente não tem que passar nossas frustrações e as coisas ruins que nós passamos para as crianças. Pelo contrário, eu creio que nós deveríamos acolher, entender, poxa, eu passei por isso e eu não quero ser assim, eu quero fazer diferente. Mas tudo vem pela criança, né? Em algum momento alguém falou que você não era capaz, que você não ia fazer nada, você não ia chegar a nada, que você é burra, que você não aprende nada e que você faz tudo mal feito, e isso é aquilo. Pontos negativos. E esse ponto negativo, ela fica ali dentro de você eternamente.
né? E toda vez que você vai ter um movimento, vai ter uma ação, aquilo ali desperta. Algo que você quer realizar ou algo que você tentou e não deu certo. É um gatilho que fala, viu? Bem que fulano e ciclano falou lá 20 anos atrás, 30 anos atrás, que você não ia conseguir, que você não ia fazer, que você é isso, que você é aquilo. Só que na realidade, nós não somos aquilo. E essa dificuldade de se movimentar, de ter clareza, de ter persistência, muitas vezes são bloqueios que a gente traz da infância, são traumas que a gente traz da infância, são coisas que a gente ouviu, mesmo que às vezes não foi direcionado pra gente, né? Mas a gente estava no meio e acabou escutando e interiorizou aquilo. E chega uma hora que a gente começa a lembrar, né? Como um gatilho, isso surge, né? Vem lá dentro do nosso ser. E muitas vezes a gente não consegue ter aquele plano de ação, aquele primeiro passo, aquele planejamento, né? Aquela força, aquele foco, aquela criatividade. E aí tudo se torna mais difícil, você demora a ter um direcionamento, porque você está bloqueado e você nem entende por quê. E isso aconteceu comigo e acontece com várias pessoas que eu conheço, até você ter acesso a isso, entender e você começar a fazer um trabalho de desbloquear essas sensações, esses sentimentos, esses pensamentos que não são seus, foram incutidos em você, né? Na sua infância, mas que não são seus, porque na infância você não tem essa clareza, né? De que o que você quer brincar, né? Se você gosta de dançar, você quer dançar, você quer ser bailarina, você quer ser várias coisas. Pergunta uma criança, você quer ser, eu quero ser bombeiro, quero ser médica, quero ser professora. Você ainda não tem o entendimento de como você vai chegar lá. Você olhou, viu e achou bacana dentro do seu conhecimento infantil. Você, poxa, eu quero ser isso. Tem crianças que realmente seguem, tem esse propósito divino, já vem com você, essa energia, e você consegue realizar. Ou às vezes você tem aquele apoio, né? Ele sempre quis isso, então a pessoa responsável vai encaminhando, né? Vai colocando ele naquela direção. Eu quero ser militar, né? Quero ser bombeiro, quero ser polícia. E aí vai para um colégio militar, né? Ou vai fazer um curso para entrar numa carreira militar. Né? É direcionado quando você dá sorte, né? De ter um adulto que tem essa sensibilidade. Mas quando você não tem, que aquele adulto também vê, né, os trancos e barrancos pela vida, tentado descobrir para onde que ele ia também, perdido, as coisas se tornam muito mais difíceis. E eu consegui fazer isso depois já de uma consciência bem madura, né? Eu comecei a me envolver e ser direcionada, né? Aí eu digo espiritualmente, porque eu acredito nisso. Eu acho que chega um momento da vida que a gente começa a entender que há um plano maior do que a gente, há uma energia maior do que a gente, e a gente busca entender como isso funciona. E como a gente começa a entender, a própria energia, a nossa própria frequência começa a mudar aí, nessa de sair desse contexto negativo para um contexto positivo. As coisas boas vão agregando a nossa vida, né? Vão tornando uma nova realidade. E aí eu cheguei na terapia holística, onde eu comecei a entender, né, um pouco mais de frequência e toda aquela confusão mental que eu tinha de saber para onde eu vou, como é que eu faço. Eu comecei a dissolver isso dentro de um contexto de qual é a minha realidade, né? E qual é o talento, os talentos, qual é o meu dom,
para que eu realize aquilo que eu tá destinado para eu concluir, né? E aí muita gente questiona o destino. Isso é um outro assunto, é outro vídeo. Mas eu digo, se a gente começa a sentir dentro da gente o que a gente realmente gosta, e que aquilo ali que você está estudando faz todo sentido. E a terapia holística fez isso comigo. E aí eu me afastei também, teve um processo de afastamento, né, por questão do trabalho físico, né, que eu tinha que fazer, né, no dia a dia. Mas quando tem que ser, não adianta. Aí eu retornei, continuei estudando, né, e disso aí eu acabei indo para a parte de tarôs, que eu gosto muito, oráculos. E dessa frequência de expansão, esse movimento, quando a gente começa o movimento a gente não para mais. Eu cheguei no biomagnetismo, que é que eu trabalho hoje, que eu gosto, né, que tem tudo a ver com tudo que eu já estudei, com tudo que eu estava, né, todo esse movimento de estudo, de conhecimento que eu trago na minha bagagem. Hoje eu entendo que foi um alicerce, né? Então, você que está aí me ouvindo, às vezes você fica se perguntando, nossa, eu tenho tanto conhecimento, eu faço isso, faço aquilo, eu conheço um pouco de cada coisa. Eu falo, poxa, mas o que isso me traz? Para onde eu vou? Né? Isso tudo é uma base que provavelmente algo você vai fazer. Você precisa dessas construções, esses degrauzinhos que você foi formando de conhecimento, de autoconhecimento, para que você construa algo, para que você se realize em algo, né? Para que você tenha um novo olhar. E realmente a gente fica perdido, principalmente quando você é didático, né? Que você tem muita curiosidade, você pesquisa, né? Você tem você quer conhecer algo, você vai lá, pesquisa, daqui a pouco você está fazendo curso, né? E aí você termina o curso e você fala, agora eu faço o quê? Faço o quê com esse monte de diploma, um monte de certificado, um monte de conhecimento? Para onde eu vou? E chega uma hora na vida que você encaixa, você acaba encaixando cada coisa que você aprendeu, né, dentro de um combo, né? A sua vida passa a ser um combo. Você tem um pouco de cada coisa, mas se você perceber, cada coisa que você aprendeu nesse seu processo de vida vai fazer uma ligação com a outra coisa, né? Por exemplo, eu fui direcionada logo para o tarô, né? E aí eu aprendi o tarô, entendi um pouco mais do que aquilo que eu achei muito interessante. E aí logo em seguida surgiu um curso onde tinha vários conteúdos e também tinha a questão da carta, mas aí já era o baralho cigano. E depois desse contexto, eu fui, né, me interessei por shiatsu e assim foi. É uma lista, não vou falar tudo, mas... E hoje eu trabalho com biomagnetismo e dentro desse processo eu me tornei mestre reikiana, né? Fui estudar um curso que eu tinha o reiki, uma coisa que nunca me interessou muito, mas eu comecei a estudar e achei muito interessante. E cheguei até o nível 3. E do nível 3 eu tive a possibilidade de continuar e fazer o mestrado. E acabei me formando em mestre reikiana. Então tudo tem um propósito. E quando a gente entende que tudo é um segmento, tudo é um propósito, você começa a ter um movimento, né? Porque tudo que eu estudei, o fundamento é energia. É como a gente trabalha com a nossa energia e como a gente contribui com o outro dentro desse contexto, né? Da frequência, de entender a frequência do outro. Aí a gente começa a entender como o outro realmente é, né? As diferenças com o outro, né? Por que eu não gosto tanto
de conversar com fulano, por que eu não gosto tanto de estar próximo daquela pessoa, porque dentro daquele grupo sempre tem um que não me traz uma energia positiva. E aí eu vou buscar lá atrás tudo que eu estudei, a gente entende que a frequência, que cada um tem uma frequência diferente, que cada pessoa tem a sua sintonia com o outro. A gente tem uma sintonia melhor com certas pessoas e outras nem tanto. E a gente até consegue trabalhar quando a gente não vai muito com a energia do outro, a gente começa a entender e trabalhar isso dentro de nós mesmos. Se o outro está me incomodando é porque tem algo dentro de mim que essa pessoa está despertando. Nunca é o outro, é sempre nós. É o que eu estou sentindo dentro de mim, que é um gatilho que aquele outro traz para a minha vida. E eu preciso analisar e trabalhar isso. A partir do momento que a gente trabalha isso, aquele que nos incomodava passa a não nos incomodar. Né? Você simplesmente aceita ele como ele é e trabalha isso dentro de você, porque é um questionamento seu, não dele. E você segue a vida, né, com mais tranquilidade. Então, as pessoas que estão com dificuldade, né, de colocar um movimento, uma ação, que tem muito conhecimento, né, ou não tem conhecimento nenhum e não sabe para onde vai, a tendência é você procurar algo que você goste, colocar energia em algo que você goste e dar o início. Né? Perceber, eu gosto de fazer sanduíche. Eu vou me especializar nessa área de culinária, né? De como eu faço um bom sanduíche para eu ter uma boa venda. Né? Se eu gosto da parte de estética, se eu gosto da parte de cabeleireiro, de massagem, né? Algo que você goste. Primeiro a gente tem que ter certeza do que eu gosto. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? Sempre fui boa de massagem, sem ter curso. Né? Alguém sempre fala, dá uma massagem aqui no meu pé, dá uma massagem aqui em mim, não sei o quê. E eu ia fazendo, eu pensei, nossa, você tem uma mão tão boa que você não faz um curso, né? Para ser massagista. E aí eu tive o início de masoterapia, talvez induzida, né? Ou tipo, você falar que eu tinha uma mão macia, assim, assado. Então são pontos que vão acontecer na sua vida e vai levar ao lugar que você tem que chegar. Só que a gente tem que determinar qual é o ponto que a gente começa, né? E eu me questionei muito, que eu tinha muita coisa e não estava trabalhando com o que eu gosto. Né? Eu não estava botando energia para realizar algo que realmente fazia sentido. E como eu acredito, né, nessa energia divina, no Criador, eu sempre converso com Ele. E eu pedi direcionamento e surgiu o biomagnetismo, né? E fui para São Paulo, uma coisa que eu não imaginava de ir. Fiquei um tempo lá assistindo um curso. Foi 7 dias de imersão. Então a gente também tem que ter a coragem, né? Eu fiquei, eu vou, não vou. E eu falei, se eu tenho que ir, as possibilidades vão acontecer. E aconteceu e eu fui. Então a gente também tem que acreditar, né? Quando a gente quer mudar, quer fazer movimento, quer ter ação, a gente tem que ter um plano de ação. Aí eu vou, mas como eu vou? E aí a gente tem que planejar, né? E acreditar que aquilo ali vai acontecer. E botar a nossa energia, né? Nossa frequência para ser a favor. Porque é difícil, né, a gente começar, é difícil a gente fazer transição de carreira, é difícil a gente botar movimento, né, principalmente quando a gente está em dúvida, quando a gente não sabe ainda direito para onde vai. Mas a partir do momento que você coloca a ação, que você coloca o movimento, todo o restante vem acontecendo, é incrível, gente. É assim, impressionante, né? Muitas vezes a gente duvida até da nossa capacidade de concluir, de começar algo, de terminar. Mas a partir do momento que a gente coloca o movimento, coloca a ação, tudo vem. Uma coisa vai encaixando na outra. As pessoas que
tem a ver com aquele teu contexto, elas aparecem, as oportunidades vão acontecendo, né? E as coisas vão expandindo, vão crescendo. E quando você vê, você está tão envolvida naquilo ali que você se descobre. Aí realmente eu vim para fazer isso. Ontem mesmo eu fiz um atendimento e eu no próprio atendimento eu mentalmente já estava agradecendo, né? A gratidão ao, né, ao todo, ao universo, por eu estar fazendo aquele trabalho ali que eu amo tanto, né? De auxiliar pessoas no processo delas também, que é o meu processo, né? Quando você auxilia o outro, você está se auxiliando também dentro do seu processo, da sua caminhada, seja física, material, mental, emocional ou espiritual. Sempre vai ser uma troca. E eu sempre oro, né, e peço que seja sempre uma troca justa. O que eu dou de bom eu possa receber. Também na mesma proporção, para que não fique nem pesado para um, nem pesado para o outro. Né, que seja a balança exata. É isso que é bom na vida, né? Seria bom se sempre fosse assim, mas não é. Mas não tenha medo de fazer o movimento, sabe? Se planeje, entenda qual é o movimento que realmente você quer fazer. Eu quero fazer isso. E como é que eu vou fazer? Acredite. Comece a dar os primeiros passozinhos. Tudo começa pequeno. Deu uma travada aqui. Nunca aconteceu isso com a câmera, mas teve um porquê, né? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Foi bem interessante, né? Como fosse, para mim, eu acho que tudo que acontece dentro da minha vida é um simbolismo, né? É um sinal. Então, é isso mesmo. Tudo tem um porquê, começa com pequenos passos, né? Mas tem que se planejar. A gente não pode sair assim, vou fazer isso, né? Pegar uma bolsa, botar meia dúzia de roupa e sair pelo mundo afora. Isso não dá certo, né? Começar sem estrutura não dá certo. Começar sem entendimento para onde você vai, como você vai fazer, também não dá certo. Então a gente tem que planejar, tá? Eu queria ir para São Paulo, queria fazer esse curso, como eu faço? E fui buscar recursos, né? E aí vem a energia, te proporciona você fazer um trabalho extra, né? A partir do momento que você diz, eu quero, botei energia naquilo. Parece um trabalho extra, você tem aquele recurso, você vai pesquisar a passagem, onde você vai ficar, né? Quantos dias você vai ficar, o que você vai precisar para ficar esses dias lá, né? E tem todo um planejamento, mas eu acredito que a gente não deva deixar de fazer aquilo que está proposto, né? Aquilo que eu falei assim, não, agora eu quero fazer algo realmente que me dê solidez, que me dê uma base. Então eu queria um curso que me desse uma base, que me desse, né, a questão de eu começar algo forte, algo que realmente representasse aquilo que eu vim realizar, de tudo que eu estudei. E teve tudo a ver. Quando eu fui para esse curso, conheci pessoas incríveis, né? Foi um divisor de águas na minha vida, entendi muita coisa e principalmente o porquê que eu demorei tanto a me encontrar, porque eu não estava preparada. Quando a gente não está preparada, as coisas não acontecem. Quando a gente toma posse, né? Aí eu digo posse da nossa ação, nosso pensamento, né? Eu quero uma estrutura, eu quero algo diferente. Eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero botar energia nas coisas que eu conheço, que já fazem parte do que eu gosto realmente. Eu posso até trabalhar paralelo, né, com o que eu já trabalho, até você ter, né, uma estrutura que você fala, não, agora eu posso deixar isso aqui e fazer só o que eu gosto, só o que eu vim fazer, só o que me realiza. Enquanto não dá, você fica nas duas situações até você poder fazer uma transição completa, né? E é sempre bom a gente analisar como eu vou fazer isso, como a gente coloca o movimento, como é o movimento, qual é o movimento que eu quero primeiro, né? Você vê qual é o movimento que eu quero, aí eu quero fazer isso. Quero uma estrutura dentro do meu conhecimento, mas que me traga força para eu poder atuar em projetos, atuar
dentro de carreira, né? Fazer uma nova carreira. E tudo acontece, não é fácil. Eu sempre falo que nada é fácil, tudo tem seu tempo, né? Tudo você coloca a sementinha lá, e aquela sementinha que tem aquela pelezinha, aquela pele vai se romper, e aí começa a nascer a plantinha. Então, além daquela bolinha lá que você botou na terra, não é aquela bolinha, a primeira vai tirar toda aquela casca, né? Da castanha que a gente fala, né? Aquela pele da castanha, que tudo tem que sair para que a essência brote, né? Então, a nossa vida também é assim, a gente tem que tirar todas as camadas que estão nos atrapalhando a tomar o plano de ação e começar a deixar fluir, né? Fazendo pequenos passos, né? Dando pequenos passos, né? Colocando muitas vezes no papel o que eu tenho que fazer e como eu faço, e ver o que é bom, o que não é bom, o que é seguro, o que não é seguro, né? E planejar, mas não deixar de fazer, não deixar de seguir o seu sonho, sua intuição, né? O projeto que você idealizou. Esse eu acho que é o mais importante. Não importa quem fale, quem diga. Lá na criança, quando você era criança, tanta gente já falou e você acabou demorando a se perceber muitas vezes por causa disso. Agora não, agora eu sou adulto, sei o que eu quero, eu estudei, tenho certeza e agora eu vou. Eu vou seguir o meu caminho. E quem apoiar, muito obrigada, agradeço. E quem não apoiar, muito obrigada, eu agradeço também, porque está me dando força para eu seguir adiante, né? As pessoas, às vezes, que vêm colocar obstáculo, elas vêm testar o quanto a gente quer realizar aquilo, né? Se a gente recua, é porque não era aquilo, né? Alguém veio e botou uma energia, né, no meio do seu caminho, você falou, poxa, fulano está com razão. Mas por que está com razão, né? A vida dele é minha. É minha vida. É a vivência que eu tenho que fazer. Eu sou um humano totalmente diferente, meu espírito é totalmente diferente. E a minha caminhada é totalmente diferente. Por que o outro tem que dizer o que eu tenho que fazer? Não. Ele pode até conversar. E eu aceito se eu quiser, né? E o livre-arbítrio, que é entre aspas, eu acredito que não seja tanto assim, mas a gente tem as escolhas, né? E entender que o outro é o outro, ele está no processo do outro, e se ele não conseguiu fazer alguma coisa, teve medo de fazer, tudo bem, mas é ele, né? Muitas vezes eu tive pessoas que falam, você tem que ver isso, hein? Olha aí, cuidado, Somente quando eu quis ir para São Paulo, olha, cuidado, não sei o que. Eu falei, tá. Eu acreditei, pesquisei, acreditei no que eu sei que para mim existe, que é uma força muito maior do que qualquer ser humano na Terra. E acreditei disso, me deu o caminho, me deu, se eu tenho que ir, me deu a condição de eu fazer. E aconteceu. Não foi mágica, não. Foi persistência, entender que eu tinha um processo, que eu tinha que romper aquela barreira ali e que eu não tinha que deixar mais ninguém me parar. Há muito tempo as pessoas me pararam, né? Porque eu não podia, porque eu não tinha condição financeira, por isso, por aquilo. E eu recuei muitas vezes. Eu demorei a tomar a minha caminhada justamente por causa disso. E agora eu não deixo mais ninguém me parar. Eu olho, planejo, estudo, vejo quais são as condições e vou. E aí quando eu voltei, que eu comentei com algumas pessoas, dizendo, nossa, você acreditou, você foi. Eu acreditei no que eu acho que é bom para mim. E o fundamento é esse. Faça o movimento, faça as pequenas ações. O medo existe, e o medo é feito para nos proteger, mas não para nos paralisar. É para a gente entender se realmente aquilo ali faz sentido, tá? E se faz sentido, você faça, né? Com as cautelas, com os planejamentos, né? Com os alicerces, sempre deixe, se for uma viagem, né? Eu deixei telefone de onde eu estava, endereço onde eu estava, né? Para uma pessoa que realmente
de confiança. Eu falei, ó, se acontecer alguma coisa, você sabe onde eu tô. E você me procurar e tudo, porque hoje em dia a gente vê tantas coisas acontecendo e a gente se resguardar também é necessário. Hoje foi um pouquinho longa, mas é o movimento que eu acho que a gente precisa realmente, é o que está acontecendo comigo, e alguém pode estar nesse processo, e eu espero que ajude. Agradeço a todos, não esqueça de dar o like. E comente se ele ajudou, se ele clareou a mente, lhe deu força para alguma coisa que você deseja. Um abraço e até a próxima. Gratidão!